Parecem coisas muito simples e muito naturais, mas que não é óbvio quando você pensa na estrutura da escola hoje. E que quando a gente insere esse elemento da escolha, você cria uma experiência de aprendizagem totalmente diferente. A família educa e a escola ensina. Isso é um erro. A família educa e a escola educa. Tem várias diferentes coisas que o aluno vai passar e ele vai ter que lidar que não estão na resposta do livro. When in the world do we use A's and B's to judge ourselves in the workplace? We don't. O mais importante é nós queremos alunos que criem um futuro. A educação é a base fundadora de toda a nossa sociedade. Para melhorar o mundo em que vivemos e deixar um legado para as próximas gerações, é imprescindível planejar e investir na formação desses futuros cidadãos. E à medida que o mundo se transforma, o ensino também deve acompanhar os seus movimentos e tendências. Segundo uma pesquisa da USP feita em 2021, 97% dos professores do ensino público acreditam que a escola ideal seria diferente da atual. Entre as mudanças necessárias, eles incluem metodologias mais ativas e currículos escolares mais conectados com a formação cidadã. Para preparar os jovens para o futuro do trabalho e da nova sociedade que se forma, é necessário compreender quais conhecimentos e habilidades serão essenciais. Será que estamos formando novos profissionais e empreendedores de sucesso? Qual é a cara desse novo modelo educacional? E quem é que está à frente dessas mudanças? As referências hoje, né, que nós temos da Coreia como modelo, né, para o mundo, eu acho que a gente precisa basear em alguns fatores. Estamos falando de um país que passou na sua história, né, momentos difíceis de guerras, de ocupações, de invasões. A única saída era realmente investir muito seriamente na educação em massa de seu povo. E isso se tornou, de certa forma, né, uma política a nível federal, a nível nacional, mas também local, que realmente ajudou nesse rápido crescimento, né, econômico do país. Até, por exemplo, a construção dentro, né, da cidade do futuro, de Songdo, o maior centro, né, hoje para startups, né, do país, e que é uma grande referência para o resto do mundo, né? E ali, imagina, né, você tem um espaço onde essas profissões do futuro, né, já poderão colocar em prática os conhecimentos acadêmicos, né, que cada um tem, e poder já encontrar uma forma desse primeiro emprego, né, colocar realmente, né, em comum esses conhecimentos dentro de um enorme centro, né, de startup, onde tudo é condividido e essas habilidades individuais são colocadas em comum. Portanto, é uma valiosíssima experiência de trabalho para quem está entrando, né, nesse campo de trabalho, pensando no futuro. As referências hoje, né, que nós temos da Coreia como modelo, né, para o mundo, eu acho que a gente precisa basear em alguns fatores, né? Antes de mais nada, é realmente a seriedade com que esse planejamento, né, aconteceu, né, nos diferentes níveis de administração pública. Segundo, esse investimento não foi um simples, né, pensar, mas agir, um investimento pesado no momento inicial da quantidade de escolas e cursos, né, as escolas técnicas de então, que eram necessárias para suprir uma mão de obra que na época já era necessitada de alta qualidade, né? E depois, obviamente, foi o povo entendeu, né? Então trabalhou junto com o governo de atingir essa meta. Então foram várias estratégias que foram encontradas, que deram certo na época e que dão certo até hoje, de certa forma, porque o governo, junto com o povo, realmente prioriza, né, nas suas iniciais políticas, né, de desenvolvimento econômico. A educação está sempre atrelada a esse processo, né? Realmente o que se entende hoje, né, da qualidade do produto coreano realmente foi porque foi exigida desde o começo uma altíssima qualidade do trabalhador que ia suprir, né, essa qualificada mão de obra que era necessária no começo e que é hoje até o fim. Portanto, é um mercado de trabalho que pensa no futuro, né, com as qualificações de profissões que irão surgir no futuro, que hoje não tem, mas
que, como é prioridade para o planejamento, né, de desenvolvimento econômico do país, a educação é de base e serve para suprir essa futura mão de obra que também precisa ser bem qualificada. Os professores continuarão sendo sempre peça fundamental para o desenvolvimento do mundo, né, independentemente da época, independentemente do lugar, né, onde a escola, essa instituição educacional se encontra, realmente são os grandes protagonistas, né, junto com os nossos alunos, com as famílias, né, com a comunidade, dessa transformação desse nosso ambiente. Eu acredito que nós, administradores da Chadwick como escola, né, nós, antes de mais nada, precisamos realmente fazer uma seleção muito rigorosa desse profissional que entendeu a proposta, né, e se coloca à disposição, né, dessa comunidade de educadores de todo o mundo, portanto, né, diversificada, para dar o seu contributo na sua área de expertise específica, mas que quer realmente contribuir para levar à frente essa proposta. Portanto, não somente a sua capacitação profissional, mas também compaixão para fazer uma diferença no mundo. Isso é importantíssimo a gente pensar que qual o nosso impacto que nós temos na vida dos nossos alunos. Então, esse entusiasmo que precisa ser constante, esse amor genuíno pelos nossos alunos, né, realmente precisa ser claramente sentido no dia a dia, né, na sala de aula. Isso é fundamental. Portanto, os professores, nossos professores, são mediadores, são guias, né, desse processo. Vai além, obviamente, de estar à frente de uma lousa, né, de uma tela, mas é realmente sentar junto com os alunos e encontrar esse equilíbrio entre, né, orientação e dar autonomia ao aluno para seguir à frente nesse processo de aprendizado. Então, os alunos precisam tomar suas próprias decisões. Como que eu consigo, como professor, como educador, de dar espaço, né, ser esse conselheiro que vai liderando esse processo. Então, a gente entender que, por exemplo, os erros, né, que acontecem nos projetos, né, naquilo que os alunos estão à frente, que é importante isso acontecer. Não somente a gente aceitar os erros que podem acontecer, mas até incentivar, né, que isso aconteça para que os nossos alunos não tenham medo de correr riscos, né? Isso realmente é fundamental, esse risco ousado, né, de correr o risco, porque realmente é quando a gente passa a aprender. Isso quando você consegue realmente fazer uma boa seleção desse profissional, né, que está realmente levando à frente, né, esse processo como mediador, né, junto com a comunidade educacional. Isso realmente nos torna como centro de referência, não somente para a Coreia ou futuramente no Vietnã ou em qualquer país do mundo, mas da importância que nós temos de servirmos, né, compartilharmos, né, com as outras instituições educacionais do mundo, inclusive com o Brasil, com tantos acordos e cooperação que nós temos, né, com países do mundo todo, mas de colocar em comum esses conhecimentos, né? Pensando sempre nessa nossa missão de educadores de formar esse indivíduo do futuro. Os professores passam a ter papéis secundários, né? São os mentores de certos projetos, né? Treinadores, né? de esportes, etc. Então o professor está sempre preparado para realmente sair da típica ou tradicional função que o professor tem como administrador ou supervisor de um programa, mas compartilhar o seu conhecimento, aprender junto com o aluno e dar espaço para que ele cresça. Isso é fundamental. A gente assim colabora com esse futuro líder que vai precisar tomar decisões acertadas em situações que hoje não existem, né, preparados realmente para o futuro. Eu digo sempre que nenhum modelo educacional pode ser copiado e colado. Diferentes contextos exigem naturalmente modelos diferentes, estruturas diferentes. Portanto, o que a gente pode fazer é um pouco aprender sobre certas histórias de sucesso do mundo e tentar adaptar a nossa realidade. Eu, pensando nisso e conhecendo bem as realidades, né, das diferentes partes do mundo, encontro alguns desses aspectos que podem ser entendidos e, de certa forma, trazidos para a realidade no Brasil, no sentido de melhorar a qualidade da educação e a qualidade, né, de vida dos nossos cidadãos, deles hoje, também os do futuro. Então, tem 5 coisas que eu gostaria de compartilhar. Uma delas, né, seria realmente a coisa fundamental, que é a participação, né, dos pais nesse processo educacional. Tá claro, né, que foi isso um dos grandes segredos para o sucesso da educação na Coreia e também no Vietnã, um aspecto cultural fundamental, mas se formos pensar bem, essa faz parte da missão de ser pai e mãe, né, fazer parte do processo de desenvolvimento dos filhos, né, em todos os aspectos, inclusive, talvez ainda mais importante, nesse processo educacional. Então, uma das primeiras coisas, né, que os sul-coreanos fizeram, e mais recentemente, né, no Vietnã, de se comprometer
envolver como pai, né, nesse processo educacional do filho. A importância dessa atitude, dessa relação com a escola, com os professores, se envolver ao máximo, né, na sala de aula, a presença na escola ao máximo, né, voluntariar para as atividades escolares, né, compartilhar os conhecimentos, né, como profissional, mas também, né, nas habilidades que são tão importantes para os alunos, né, para os nossos estudantes terem como modelos. Portanto, é essa participação constante, digamos assim, esse interesse que os pais têm nessa formação acadêmica dos próprios filhos, né? Que essa é fundamental e pode ser muito bem adaptado para qualquer realidade do mundo. O segundo aspecto realmente é uma questão um pouco mais complicada, mas é a importância de levar a sério essa proposta educacional. Portanto, o investimento que é necessário do governo, da iniciativa privada, mas é função dos governos federal e local de proporcionar uma educação de qualidade. Mas para isso é preciso levar com seriedade esse projeto. A educação, né, sempre foi prioridade nas políticas governamentais da Coreia e mais recentemente no Vietnã. É muito sério o investimento que é dado, a seriedade que é com que os projetos educacionais são levados à frente nesses dois países. O terceiro aspecto é realmente aproveitar as habilidades que existem, né, no contexto de cada país, um pouco empregando, né, ao máximo as tecnologias disponíveis para a melhoria dessa qualidade de ensino, né, a formação do professor, né, para que se torne um grande mediador do conhecimento, né, dos nossos alunos de hoje e do futuro. Pensar, por exemplo, livros didáticos já não são mais necessários, né? A tecnologia está aí para isso. Mas é preciso se criar uma infraestrutura, né, para que isso possa acontecer. Então, deixar de lado o livro, porque tudo está disponível, obviamente, no mundo virtual, mas que é preciso ser construída essa estrutura para proporcionar uma aprendizagem de qualidade. Quarto ponto importantíssimo é que, né, os professores eles precisam resgatar o respeito que é tão necessário, né, que é digno da profissão. A profissão exige isso. Então, tanto na Coreia como no Vietnã, o professor é extremamente respeitado, né, pelos alunos, pelos pais, pela comunidade. Isso a gente precisa resgatar. E uma forma, né, de se fazer isso é quando você é remunerado. Não pode esperar do professor, né, de viver eternamente nessa, que é uma missão belíssima, mas que precisa no final do mês ser respeitado e ser tratado dignamente também como ser compensado financeiramente por esse trabalho, né, tão grandioso. Um quinto aspecto que eu diria tão importante quanto, eu acho que é também o que leva, né, gerações para isso ser construído, mas de incutir, né, essa cultura da valorização pelo aprendizado, né, mas a cultura do sucesso acadêmico, que é muito, muito presente realmente, às vezes até um pouco, né, num certo extremo, mas que foi ao longo dos anos sendo embutido, né, no comportamento tanto do povo coreano quanto do vietnamita, de levar a sério, né, esse processo como indivíduo, né, não mais, né, a nível governamental ou que a escola proporcione, mas eu entendo que é pela educação, né, que é pelo meu progresso, pelo meu sucesso acadêmico que eu vou poder mudar de vida, né. Em uma sociedade em que as tecnologias evoluem a todo instante, o modelo de educação como conhecemos também precisa ser repensado. A educação reinventada deve ser, antes de tudo, centrada no aluno e utilizar a tecnologia como um meio para o ensino. É com o apoio dela que seremos capazes de formar os grandes líderes do futuro, ensinando-os a pensar, questionar e, acima de tudo, a aprender. O acesso ao conhecimento tem tudo para ser cada dia mais descentralizado. É só questão de tempo para que as próximas gerações construam seus próprios currículos escolares, frequentem escolas de diferentes lugares do mundo sem sair de casa e desfrutem de uma educação mais personalizada, focada na aprendizagem em vez do ensino. Todos esses avanços são também uma valiosa ferramenta para diminuir a desigualdade entre as classes sociais através da democratização da educação. Mas para que isso aconteça, precisamos de mudanças estruturais significativas em toda a rede de educação pública, algo que não acontece sem vontade política. A educação deve estar no centro de qualquer proposta de governo e, por se tratar de um projeto de longo prazo, precisa resistir às mudanças de administração, independente de ideologias. A educação do futuro já começou e cabe a nós definir nossos papéis nessa verdadeira revolução. E você, já encontrou o seu papel nessa história?